Aleluia! Louvamos a Deus pela vida dos irmãos que estão tendo acesso a esse material, a esse grupo de Jesus, em que nós iremos estudar a Teologia Popular de Jesus nessa noite, dia 14 de dezembro de 2023. Então, você, nesse momento que está vendo isso, você crê que você está sendo abençoado, que essa mensagem chegou para você e não foi por acaso, porque Deus tem um propósito na sua vida. E vamos começar orando? Senhor, te louvamos na noite desse dia, te agradecemos, porque tu é fiel, tu é santo. Cada dia mais a nossa vida, a nossa fé, ela é acrescida em ti. Nós cada dia mais acreditamos na tua pessoa, acreditamos no teu espírito, porque tu é Deus, tu é Senhor, tu é o libertador de Israel, tu é o libertador da igreja, tu é o libertador do fraco, do oprimido, tu é aquele que deu a vida por nós, tu é tudo para nós, Senhor. Por isso, usa o teu servo agora para ler esse texto que nós iremos meditar nessa noite. Te agradeço em teu nome, Jesus Cristo. Amém e amém. Por favor, Márcio. Vamos ler, é o 7, né? Sim. Isso. Na reunião anterior, vimos os grupos e os partidos que existiam no tempo de Jesus. Os grupos e partidos que existem agora não são como daquele tempo, mas há muita gente hoje para quem acontece e acontecia com as pessoas daquela época. Pessoas que não entendem o evangelho nem se inteiram da boa nova que Jesus dava. Por isso, nesta reunião, vamos falar sobre o que acontece com as pessoas que não entendem o evangelho e nem se inteiram da boa nova. Por que acontece isso com tanta gente? Alguns leem os evangelhos e pensam que as histórias ali contadas são histórias que passaram há muito tempo, mas não tem nada a ver com o que acontece agora. O que pensam assim estão equivocados? Por que os evangelhos não são a biografia de Jesus? Os evangelhos pretendem dar uma só coisa, presentear-se da boa nova de Jesus. Nem mais, nem menos que isso. Há de se levar em conta que a boa nova de Jesus é para todos, as pessoas de todos os tempos. Ou seja, é uma notícia boa que serve para quem viveu no tempo de Jesus e para quem vive agora ou viverá até que no mundo acabe. Continua? Sim. Isto é algo muito importante, porque destacar dois pontos que temos de levar em conta ao ler os evangelhos. O primeiro é que o que se conta nos evangelhos foi contado para mim, para o nosso grupo, para nós. O segundo é que o que é contado nos evangelhos é sempre boa nova. Isto é, em cada história ou em cada palavra, Jesus sempre nos dá uma boa nova. Por isso, se um padre se põe a explicar os evangelhos e as pessoas saem da missa com cara triste, indignada e inclusive irritada, o que ocorreu é que esse padre não explicou o evangelho, a boa nova, mas por algum motivo explicou outras coisas que lhe convinham ou interessavam. É necessário dizer outra vez, os evangelhos são sempre boa nova. E uma pessoa não fica triste quando recebe uma boa nova, mas sente-se feliz. Isso é contagiante, como tudo o que é bom. Do mesmo modo, o mal também contagia. E por isso, as doenças, os vícios, os maus costumes também são contagiosos. Como as boas pessoas contagiam com respeito, bondade, honra, é isso que o Evangelho tem de grande. Há também pessoas que leem os evangelhos e pensam que eles ensinam a praticar religião. Quem pensa assim, acredita que os evangelhos ensinam as pessoas a ir à igreja para rezar para os santos, estar bem com os padres e ter respeito e o medo que, com frequência, o que é sagrado impõe. Quem crê nisso, pensa que Jesus ensinou as pessoas a ir ao templo para assistir
as funções religiosas que organizavam os sacerdotes e apenas isso. Mas os evangelhos não dizem em nenhum lugar que Jesus ensinou isso. Jesus não foi sacerdote, nem esteve a serviço do templo ou da religião. Jesus foi um homem do povo, isto é, foi um leigo, nada mais. E foi um homem sem pretensões de ser mais. O que Jesus dizia para aquelas pessoas não eram que assistissem às funções religiosas, mas acreditassem que, na Boa Nova, e sempre comportasse bem uns com os outros. Porque o Deus, a respeito de Jesus, ensinava: o Pai é bom de todos os seres humanos. É um bom pai que seus filhos se portem bem uns com os outros. Para um pai que é bom, todos os filhos são iguais. E se o pai ajuda mais um de seus filhos e, precisamente, mais frágil ou mais necessitado? É isso que faz o Deus de Jesus, o que indica a parábola do filho extraviado, em Lucas 15, do versículo 15 ao 32. E o relato do juízo final, Mateus 25, do 31 ao 46. Jesus não pretendeu fundar uma religião. Jesus nem sequer cumpria todas as leis religiosas do seu povo e da sua religião judaica. Ele dizia para as pessoas que é importante não é cumprir todas as leis religiosas, mas querer muito ao Pai de todos os humanos aportar-se bens com os outros. Jesus não mandou construir um templo, nem uma capela, não ordenou sacerdotes, nem escreveu normas para o culto sagrado, nem fundou uma casa de superioridade. Jesus conviveu com as pessoas, principalmente com os pobres, os doentes e os pecadores. Assim, pôs em andamento o que depois resultou no cristianismo, que foi organizado por Paulo em assembleias que se reuniam nas casas. Essas assembleias começaram a ser chamadas igrejas. Assim nasceu a igreja. Há pessoas muito piedosas e muito espirituais que se empenham em defender que o Evangelho ensina o caminho para o céu e mais nada. Os que pensam dessa maneira dizem que o Evangelho é uma espiritualidade. E com essa palavra, que para alguns soam bem, quer dizer duas coisas, dois pontos. Um, que o Evangelho é algo que serve para os espíritos, talvez para as almas. Isto é, para que as pessoas sejam melhores por dentro em seus sentimentos e nada mais. Dois, que o Evangelho serve para outra vida que não tem muito a ver com o que acontece neste mundo. Quem diz isso acredita que o Evangelho consiste em rezar muito e fazer sacrifícios para pagar pelos nossos pecados. Por isso, muita gente pensa que são os frades e freiras que entendem de fato o Evangelho, pois dizem que o Evangelho é para aqueles que estão nos conventos para rezar e se mortificar. Quem pensa assim não tem ideia do que é boa nova. Isto é, não entende o Evangelho, porque Jesus não se meteu em um convento, mas viveu com todo mundo e dizia para as pessoas que os homens devem ser felizes. O Evangelho é o caminho da felicidade, nesta vida e depois desta vida. De algum tempo, alguns asseguraram que Jesus foi um revolucionário que se pôs a fazer a política. Por isso dizem que Jesus queria mudar o governo, expulsar os romanos e organizar uma nação forte e rica, no qual todos vivessem muitíssimo bem. Quem pensa assim acredita que a Boa Nova consiste em fazer política e nada mais. Mas não é assim, porque Jesus não organizou um partido político, não quis que tomassem por um político. O Evangelho tem muito a ver com a política, mas não consiste em fazer o que chamamos de política partidária, nem de direita, nem de esquerda, nem os que dizem que são do centro. O Evangelho está onde os direitos humanos são respeitados. Um momentinho que minha bateria está acabando. Ai, Jesus, um momentinho. Vou ficar aqui. Por favor, professor. Pode continuar? Pode continuar, Márcio. Só um instantinho. Eu vou conectar aqui.
Estou conectando, vamos lá. O Evangelho está onde os direitos humanos são respeitados, é onde a honra com coração, liberdade, generosidade, solidariedade com os demais. Então, como devemos ser lidos o Evangelho para nos inteirarmos da Boa Nova? A pergunta. Há 4 pontos que devem ser levados em conta. Eu continuo? Sim. Continua, Márcio. Primeiro ponto. Já. Na vida, quase todo mundo faz o que diz que deve ser feito. Por exemplo, as pessoas se vestem de acordo com o que está na moda este ano. E cada verão e inverno, muita gente gasta muito para se vestir com o que está na moda. Mas, com isso, a pessoa não é feliz. O importante não é fazer o que todo mundo faz, nem o que os outros dizem que deve ser fazer. Na vida, o importante é fazer o que sentimos que devemos fazer para sermos felizes e deixar que os outros nos façam. Ou seja, a liberdade a serviço da misericórdia vem em primeiro lugar. Tópico 2. O decisivo mais que ser bom cristão é ser bom cidadão. Isto supõe respeitar os direitos fundamentais dos demais e, além disso, ser tolerante, responsável no trabalho, honrado no cumprimento das leis e generoso com todos os que se veem em dificuldades. Tópico 3. Sabemos que há muita gente que passa necessidade. Além dos ricos e dos pobres, sempre há muitos desempregados. Famílias que não têm uma casa onde viver. Banqueiros e financistas que estão muito ricos por serem aqueles que podem saciar sua cobiça brutal. Por isso, agora, o dinheiro é o controle, e o controle do dinheiro concentra-se em muito poucos indivíduos. São os que, como se dizem, manejam os mercados. É preciso evitar que esses canalhas, que esses ladrões de gravatas ricas mansões, continuem manejando e roubando o que é nosso. Isto se conseguirá se nós, cristãos, soubermos organizarmos em comunidades de fé que se ajudem para trabalhar pela liberdade, serviço da misericórdia. Tópico 4. Neste mundo, há demasiadas pessoas que sofrem mais do que humanamente se pode suportar, além de bilhões de pobres que não têm indispensável para seguir vivendo, aos que se sentem sós, doentes, abandonados e não têm carinho. Muitas vezes isso ocorre nas próprias famílias, porque o marido não gosta da mulher, ou os filhos não gostam dos pais. Há mais pessoas que criam obstáculos para os outros. O Evangelho é a boa nova do amor, porque Jesus disse que Deus é o Pai de todos os homens. Isso quer dizer 2 coisas. A primeira é que Deus quer muito a todos os seres humanos. Quer muito a todos os seres humanos. A segunda é que todos temos que querer-nos ou, ao menos, suportar-nos. Assim, ninguém estará só e todo mundo encontrará carinho. Amém. Amém, Wilton. Pode mandar abraço, Wilton. Que benção, hein? Perguntas intrigantes. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Essa leitura que o irmão Márcio fez, talvez seja dos textos que nós já estudamos aqui, não somente na teologia popular de Jesus, mas também juntando com aquele material do Grupo de Jesus, talvez seja um dos textos mais profundos e mais abrangentes de todo o nosso estudo. Como a gente havia conversado, a cada texto da teologia popular de Jesus, ele vai aprofundando, ele vai nos convidando a essa reflexão bastante crítica acerca da pessoa de Jesus e do Evangelho. Esse assunto bem intrigante de hoje, ele é fundamental, porque o Evangelho é boa notícia. Mas se você perguntar para muitas pessoas o que é o Evangelho, muitas pessoas não vão saber responder.
Para algumas pessoas, o evangelho é um estilo literário. Você pergunta, o que é o evangelho? E a pessoa vai dizer, evangelho é a biografia de Jesus, e na Bíblia tem 4 biografias. Uma escrita por Mateus, outra por Marcos, outra por Lucas e outra por João. Para outras pessoas, evangelho é uma religião. É você fazer parte de uma igreja, é você se reunir e ali você estará realizando o evangelho. Mas evangelho, como ele bem colocou, é aquilo que a gente tem que ler na perspectiva de Jesus de Nazaré. Ele disse que ele trazia o evangelho, a boa notícia de Deus para a humanidade. O texto ele é muito explicativo, né? O Márcio ele fez a leitura pausada e aí você consegue observar as comparações que ele faz do evangelho com outras coisas que concorrem com o evangelho, como, por exemplo, o evangelho e a religião. O evangelho não é religião. A religião ela pode até citar o evangelho, mas o evangelho não é uma proposição religiosa que Jesus veio trazer. Na época de Jesus, já havia bastante religião e bastante pessoas religiosas. Jesus ele veio trazer uma boa notícia para aqueles que estavam cansados e oprimidos do jugo da religião. Então, nós não podemos chamar o evangelho de religião. Como também o Márcio bem leu, o evangelho não é uma ideologia política. Jesus não nos veio tornar pessoas nem de direita, nem de esquerda, nem do centro, como foi muito bem enfatizado na leitura. Eu sei que isso pode parecer bastante difícil, principalmente no Brasil dos nossos dias, onde a ideologia política fundiu-se com a ideologia religiosa e dessa fusão colocaram também a questão do evangelho nisso. Mas isso é uma falácia, isso é uma mentira. O evangelho não tem nenhuma conotação política. Ele age na política, mas ele não tem a sua origem e nem tem a sua conotação política. O evangelho também não é apenas um rito de fraternidade simples. Não é apenas eu ter uma consideração por alguém, eu ter um carinho por alguém simplesmente, embora isso seja importante, isso também não quer dizer que eu viva o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é a encarnação do ensino de Jesus na sua pessoa. Evangelho de Jesus é viver essa vida que Jesus veio trazer. Seja em qualquer ambiente, seja no ambiente familiar, no ambiente do trabalho, no ambiente da reunião da igreja, no ambiente de opressão, no ambiente de alegria, em qualquer local, como Jesus fazia. Ele anunciava o reino de Deus nas praças, nas ruas, nas sinagogas, no templo, aonde quer que Jesus passava, a mensagem que ele carregava em si, que era a sua própria pessoa, instigava as pessoas a buscarem a Deus. Elas já estavam cansadas daquelas impressões acerca de Deus, daqueles discursos vazios da religião, e elas passam a admirar Jesus porque ele ensinava essa boa nova com muita autoridade, porque na vida dele a gente podia ver como que ele tratava as pessoas, como ele falava acerca de Deus, onde ele tirava todo esse medo, todo esse peso, todo esse jugo que a religião trazia, né? E toda a opressão política do seu tempo, ele trazia uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, de alegria, que nos conectava com Deus de uma maneira excelente, sem nenhuma mediação, sem nenhum risco de você não compreender Deus ou ser rejeitado por Deus. Então, a mensagem de Jesus é a mensagem do reino de Deus e ela exige, como o próprio texto dos evangelhos nos coloca, uma urgência, porque a ordem de Deus é uma ordem de urgência para esse mundo. Esse mundo que a gente vê que ele cada vez mais ele se enrola, ele se dá mal com essas notícias que surgem, buscam os falsos messias, buscam esperanças no âmbito político, no âmbito religioso, no âmbito socioeconômico, e as pessoas não conseguem sair dessa vida, desse atoleiro emocional, de uma vida onde não tem perspectiva alguma, de uma vida onde elas são jogadas emocionalmente de um lado para o outro, né? Pessoas que elas vivem em verdadeiras prisões,
porque elas não conheceram ainda a luz do Evangelho. O texto ele é desafiador. Existem perguntas ali no final que a irmã Jacira trará para nós, né, depois dos comentários, que vão nos levar a refletir se de fato nós conhecemos essa mensagem, se essa mensagem ela se encarnou na nossa vida para que a gente possa ser esses agentes, esses promotores de mudança. O Evangelho ele é uma mensagem viva. O Evangelho ele captura a nossa vida de uma maneira que a gente não consegue mais viver sem anunciar o Evangelho, sem mostrar para as pessoas o que é verdadeira alegria, o que é ter paz de espírito, o que é ter uma vida de confiança em Deus. Jesus ele nos oferta isso. Jesus nos coloca diante dessa situação. Só que para que a gente possa ter essa pureza do Evangelho, muitas coisas nós precisamos tirar de dentro de nós. As nossas convicções, as nossas ideologias, as nossas certezas, os nossos preconceitos, as nossas ideias religiosas formatadas já na nossa mente, que muitas vezes impedem a gente de olhar para Jesus com a pureza que o Evangelho apresenta. Então, a partir de hoje, a gente vai vendo que como que essa mensagem ela é desafiadora. Ao mesmo tempo que ela traz para nós uma paz, ao mesmo tempo que ela nos dá alegria, nos dá fortaleza, nos dá ânimo, ela nos convoca para que nós possamos transformar esse mundo. Assim como Jesus fez. Jesus ele não olhou as dificuldades do seu tempo. Um tempo muito difícil, um tempo de muito engano, um tempo de muita opressão. Mas Jesus ele era confiante naquela mensagem. Ele trouxe vida para as pessoas. Ele veio trazer isso, vida e vida em abundância. Ele veio mostrar para as pessoas que Deus as amava, que não era Deus que excluía as pessoas, que não era Deus que desprezava as pessoas, mas sim a ideologia religiosa e política do seu tempo. Então Jesus ele veio trazer a paz e ao mesmo tempo um confronto, que é a boa luta do evangelho, como Paulo fala, né? A jornada cristã, ela é uma jornada de pacificação. Os filhos de Deus, eles são bem-aventurados e eles são conhecidos como pacificadores, mas nós também temos uma luta. E essa luta é uma luta que se dá muito mais na questão interna do que na questão externa. É quando a gente vai trazer a mensagem para as pessoas, para que a gente veja essa libertação ocorrendo, de dentro para fora. Jesus libertando dos grilhões, das tristezas, das angústias, da falta de esperança. Então, essa é a mensagem que nós devemos canalizar, que nós devemos nos pautar. Jesus ele trouxe uma boa notícia. Então, o evangelho deve ser pregado de maneira alegre, confiante, não olhando para as circunstâncias negativas. E para finalizar aqui essa introdução, para passar para os irmãos, antecipando um pouco essa questão que a irmã Jacira vai trazer, eu quero deixar só uma pergunta para a reflexão dos irmãos. Será que a nossa vida ela reflete de fato o que é a boa nova de Jesus? Será que nós temos sido luz nesse mundo, o sal da terra, pessoas que possam ser a esperança para o mundo que se vê perdido, para o mundo que se vê derrotado, para o mundo que perde as expectativas em função das notícias que as pessoas recebem? Ou será também que nós somos capturados pela ideologia do mundo? A palavra de Deus nos dá o antídoto a isso, né? É a renovação do nosso entendimento através da palavra de Deus. A cada vez que a gente se reúne aqui, a cada vez que a gente medita na palavra, a nossa mente, o nosso ser é transformado, né? Segundo a renovação do novo homem que foi estabelecido em Cristo Jesus. A nova humanidade está além, está acima de todo esse caos que nós vemos por aí. Então, que o Senhor consiga encontrar esse espaço em nós, para que nós possamos levar boa notícia a todas aquelas pessoas que estão presas, agarradas, oprimidas, cansadas, e que elas possam ter a verdadeira libertação que há na pessoa de Jesus. Exatamente, professor, exatamente. É algo assustador essas perguntas que a irmã Jacira irá nos trazer agora. Por favor, irmã Jacira, linda. Nós estamos aqui com o irmão Isaac Araújo, chegou na área. Irmã Jacira, por favor, faça as perguntas. As perguntas que estão aí. Porque há pessoas que leem o Evangelho
e não se sentem melhor. Pronto. Ah, não, faça todas, por favor, depois o irmão Hilton vai. Ah, tá. Segunda, por que eu não me inteiro da Boa Nova quando leio os evangelhos? Terceira, o que se tem de deixar para compreender o evangelho? Quarta, a que se atribui que tanta gente não se intere da Boa Nova? Agora, a quinta é a do pastor. Ele fez a seguinte pergunta, que eu vou até pedir para completar. Será que nossa vida reflete... O que mais, pastor? Sim. Pastor Wilson, será que nossa vida reflete? A luz do evangelho, né? Será que a boa é que Jesus veio trazer a esse mundo? Né? Muito bem. Será a nossa quinta pergunta do evangelho. Muito bem. Isso. Por favor, professor Hilton, responde a primeira e Sim. logo eu tenho Responde a primeira e faz o que o professor achar mais interessante. Obrigado, irmã Jacira. Muito obrigado, Jacira. Essas perguntas, Isaías, elas são feitas em efeito cascata, né? Onde você tem uma pergunta que exige uma resposta, e dentro dessa resposta, a segunda pergunta ela vai sendo trabalhada assim. Então, é em efeito cascata. Eu posso aqui fazer um geral para vocês considerarem, depois cada um pode responder para si mesmo, né? Por favor. Cada foi formulada. O que nós temos nesse quadro aí que é traçado nessas perguntas? De fato, nós conhecemos o Evangelho? Esse é um ponto. 2, será que nós temos, de fato, a consciência do que é o Evangelho, mesmo eu proclamando que eu sou salvo, que eu sigo a Jesus? Será que eu sei comunicar isso tanto verbalmente como na minha vida? Por quê? Porque para muita gente a concepção do Evangelho ela é uma concepção religiosa. Né? E por mais que a gente fale e faça uma distinção entre religião e evangelho, isso na prática é muito difícil. Porque evangelho, quando a gente coloca na vida de Jesus, você vê que ele é um desenvolvimento dessa boa nova na vida, onde Jesus encontrava as pessoas. Só que essa boa nova ela foi transformada num rito religioso, onde que eu tenho que viver isso frequentando locais, fazendo parte de agremiações, e quando eu me disponho a fazer isso, eu já passo a absorver o tipo de ritual, de liturgia que existe naquele ambiente. Então, para muitas pessoas, evangelho é ser evangélico nesse sentido religioso. E isso é uma confusão semântica, né? Ser da religião evangélica não necessariamente quer dizer que eu sigo o evangelho, né? Você hoje vê muita gente que se diz evangélica, mas que o discurso e a prática de vida são oposição àquilo que é chamado de evangelho na Bíblia. Então, existe essa confusão que talvez aí, Isaías, esse seja o ponto principal. Evangelho, como que eu posso estar inserido nele? Como que eu posso dizer que eu sigo esse evangelho se a minha forma de ler, se a minha forma de enxergar isso, ela está viciada através de um rito, através de uma mensagem que muitas vezes é até uma oposição ao verdadeiro evangelho. Você vê hoje que muitos clamores hoje de lideranças evangélicas são clamores que Jesus nunca faria. Por exemplo, nós tivemos agora aí, nessa semana passada, um líder religioso conclamando as pessoas a fazerem jejum em função de uma questão de uma ordenação política, né? E isso aí virou até motivo de chacota para muita gente, porque você não vê Jesus ele conclamando no seu evangelho isso, porque não é eu orar para que um candidato ou outro ele venha assumir um cargo político. A igreja não tem que focar nisso. A igreja tem que focar no reino de Deus. O próprio Cristo ele disse para Pilatos, né? Se meu reino fosse desse mundo, eu clamaria aqui legiões de anjos. Então, como o texto foi colocado para a gente, o evangelho ele vai atuar na política? Sim, porque ele atua em todas as esferas do mundo.
mas o foco do evangelho não é a política. Eu não devo conclamar o povo a orar para que Deus tire um candidato de uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Eu devo conclamar o povo a orar e a buscar a Deus e a jejuar, se assim for, para que o povo se arrependa, para que a gente possa confessar os nossos pecados e servir a Jesus, e amar o próximo, e a viver em favor do próximo, e não por uma disputa de interesses políticos. Então, talvez essa realidade que o texto apresente, e em função das perguntas formuladas que a irmã Jacira leu, o ponto principal seja esse. Muitas pessoas que dizem ter contato com o evangelho, elas não sabem o mínimo acerca do evangelho. E evangelho para essas pessoas é cumprir ritos religiosos e obedecerem à sua liderança. Mas isso não tem nada a ver com o reino de Deus, não tem nada a ver com o que Jesus trouxe para que a gente viva aqui na Terra. É interessante, professor, que você acabou de falar a respeito da resposta que Jesus deu a Pilatos, né? Se meu reino fosse desse mundo, eu clamaria agora ao Pai, né? Ele enviaria miríades de anjos, não é isso? Sim. Exatamente. E muito interessante a fala do professor, muito interessante. Eu creio que haverá muitas perguntas aqui, muitas perguntas, e eu queria colocar em cima do que o nosso amado irmão Márcio leu, questões que eu anotei aqui, professor, muito preponderantes, que são que Jesus não foi sacerdote, né? Sim. Jesus não foi sacerdote. Isso é interessante, porque o ser sacerdote era um ofício muito importante com relação ao restante do povo, né? Era uma deferência, era uma posição especial, né? Interessante. E hoje nós observamos muitos amigos pastores que falam: eu, como sacerdote desse lugar, trazendo para si uma. O Noel conhece, o Noel chegou aí agora, o Noel conhece quem fala isso. Eu, como sacerdote desse lugar, a pessoa traz para ele assim como que eu mando aqui. Eu sou o mais ungido aqui. Eu sou a figurinha, eu sou a figurinha sorteada de Jesus aqui. Então, Jesus não foi sacerdote. Jesus não foi sacerdote. Uma outra questão interessante na leitura que o nosso irmão Márcio fez é que Jesus não queria a ascensão. Jesus não tinha pretensão de ser mais, de ser maior do que ninguém, professor. Isso aqui é impressionante. Porque quando um homem entra num sistema religioso, numa denominação, o sonho dele é se basear naquele versículo. Aí eu pergunto, professor, crescer na denominação, na hierarquia, professor. O cara quer ser diácono, o cara quer ser presbítero, e a família faz uma festa como se o cara tivesse sido promovido na empresa dele. Não é? A família faz uma festa, o cara leva até quem não é crente na consagração dele. Né? Então, aquilo ali é uma honra, é algo assim que, como se ele estivesse se chegando mais próximo de Deus. Não é? E é outra questão, Jesus não veio fundar religião. Eu queria, inclusive, que o professor falasse um pouco sobre isso. E eu vou guardar outra pergunta para depois, para não ser olho grande e não deixar os irmãos aí perguntarem. O Márcio está ali com a pergunta na agulha ali. Segura um pouquinho, Márcio. Por favor, professor. Esses pontos que o irmão Isaías colocou, embora aqui pareçam coisas simples, né? Para algumas pessoas, elas têm um valor muito grande. É o câncer de hoje. É o câncer de hoje. Parece assim que são assuntos que já estão resolvidos. Ontem eu tive um exemplo disso lá no seminário, onde o aluno falou assim, não, nós que somos do altar. Aí eu perguntei para ele assim, o que é isso? O que é ser do altar? Aí ele falou, não, lá do púlpito, né? Que lá é o local, quando a gente vai na igreja, que é o local mais santo.
Aí eu falei assim, a visão do Antigo Testamento, ela ainda está muito firme em muitas pessoas, né? Como se tivesse no local de reunião, um posto ali, um local onde ele seja mais santo do que o restante do local, né? Então você vê, são pessoas que até estão fazendo um curso de teologia e, e essa mentalidade ela ainda fica lá. Enxergam as funcionalidades no corpo de Cristo como hierarquia, até como o irmão Isaías falou, de uma hierarquia ascensional, onde você vai subindo. Então você começa como auxiliar de trabalho, aí depois você vai como diácono, presbítero, aí tem um lá que é evangelista local, aí depois tem evangelista, pastor, bispo, apóstolo, aí depois criaram mais aí, pai apóstolo, profeta apóstolo, arcano apóstolo, ou seja, é algo desenfreado. E um dos Rei, pilares... e tem Oi? um É, rei rei, agora. rei, Lembra do rei. rei? Tem o rei, tem rei. E, e é uma das coisas que ficou mais distintiva assim na Reforma Protestante, que era o sacerdócio universal de todos os crentes, né? A Reforma pregou isso, onde você não tem mediador humano entre você e Deus, a não ser Cristo. Então, todo crente, até conforme o livro de Apocalipse diz, é um rei e um sacerdote nesse sentido. É o sacerdócio universal de todos os crentes. Não tem que ter essa distinção entre o clero e o leigo. Isso já era uma coisa que os evangélicos deveriam saber de cor e salteado. Isso é um dos pilares da Reforma Protestante. E essa doutrina ela tem sido renegada, né? Ela tem sido deixada de lado mesmo, onde você vê pessoas que fazem essa mediação e se tornam ali boca de Deus para aquela pessoa. Então ela não faz nada sem consultar um mediador. Essa pessoa se tornou um mediador. E esse ponto que o irmão Isaías falou de Jesus não veio trazer a religião, também por mais simples que possa parecer, isso é um conflito muito grande para as pessoas. Jesus ele não só não veio trazer, como ele acabou com toda instituição religiosa. Jesus disse que as instituições religiosas elas não serviam para mais nada naquele momento, que o caminho já estava aberto, né? Então, o autor aos Hebreus, que vai chamar Jesus de o sumo sacerdote, mas não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque, até para acabar de vez com a ordem levítica, ele fala que nós agora temos acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho. Então, não existe mais nenhum impeditivo religioso, sacerdotal, humano, nada. Agora o caminho está escancarado através do sangue de Jesus. E esse sangue de Jesus tem sido muito esquecido, muito desprezado. Antigamente falava-se muito no sangue de Jesus, até de forma errônea, né? Mas hoje é algo que é esquecido. O valor do sangue de Jesus, que nos confere essa autoridade para nós chegarmos diante do trono da graça, em ocasião oportuna e receber a ajuda de Deus. Só que essa mensagem, essa é a verdadeira liberdade cristã. Isso causa muito medo nas pessoas, isso em função, né, do ensino religioso que ela recebeu, ela se acha indigna, porque ela não tem uma função, ela não tem um título, não tem um cargo, e aí ela acaba ficando presa, né, a essas pessoas que vão manipulando as mentes, que vão enganando e vão trazendo as pessoas para a escravidão. Isso é muito triste. Amém. Louvado seja Deus. Professor, o Pastor, senhor foi cirúrgico. Irmã Jacira, que bom. Eu queria, antes da senhora aproveitando, falar, irmã Jacira, eu queria louvar a sim, Deus por uma pessoa que está aqui conosco nessa noite, que é a irmã Cissa Wilton, Ah, que maravilha! a nossa pastora Cissa, que É, está conosco, Oi, que ela estava hoje eu fazendo consegui. missões. Ela estava fazendo missões na África, Wilton. Então ela voltou com Saudade de vocês. reteté. aí, Saudade de vocês. Hoje eu consegui um carregador emprestado aqui que ganha para o celular. ai, é, posso fazer a pergunta, senão daqui a pouco eu esqueço a pergunta. sim, Por sim. favor, fica à vontade. Eu gostei da África. Para
completar, que eu pensei em tanta coisa que você falou na África, eu pensei até nos safaris. Ainda mais um filme que eu assisti agora recentemente. Mas para completar o comentário nossos comentários litúrgicos, Sim, Jesus é tão sensacional e ele é tão contra esse negócio de burocracia, essas coisas de burocrática, que fala ali que nem normas aos cultos ele chegou a fazer ou mencionar alguma vez, né? Então ele ama muito a liberdade e fala também em liberdade a serviço da misericórdia. Eu achei sensacional essa frase. Liberdade a serviço da misericórdia. Aí seria traduzindo liberdade a serviço do perdão, da misericórdia divina, da miserabilidade plena. O que é isso? Como o senhor poderia ampliar isso para nós? exatamente, irmã Jacira. É a gente pegar Jesus e olhar a atitude de Jesus frente ao ser humano. Ele, para alguns, ele quebrava as normas da lei, né? Porque ele fazia o bem no dia do sábado. E para o religioso, o sábado era sagrado. Não podia fazer nenhuma Isso. obra no sábado. Então, ele fazia o bem. Por quê? Para Jesus, o que importava era a vida. Jesus tocava o leproso, Jesus tocava o morto. Porque onde Jesus chega, a vida chega. E a vida está além de qualquer ideologia, de qualquer ritual, de qualquer lei. Até mesmo em função da lei de Deus. Tudo que é a favor da vida é o cumprimento da lei. Né? Então, é esse ponto que ele fala, essa liberdade no espírito para fazer o bem. Quem é de Deus não fica mais preso aos ditames da lei, porque ele tem a vida no espírito. E as pessoas religiosas, elas têm medo da liberdade, porque ela fala assim, se tem liberdade, ela sempre vai levar para o lado do mal, porque a mente dela é capturada pelo mal. Então, se você falar que a pessoa tem liberdade, ela acha que é liberdade para fazer o que é errado. E Jesus era uma pessoa livre, Jesus não fazia nada de errado. Essa é a liberdade do espírito. Nós não precisamos de nenhuma prescrição legal para fazer o bem, porque o bem tem que fluir através de nós, porque nós temos o espírito. Nós somos como o vento. Então, aonde o Senhor nos designa para a gente ir, para a gente estar, é ali que o reino de Deus vai se manifestar. Essa é a liberdade do espírito. Que bênção, Wilton. É aquela questão. Essa liberdade aí eu vou bagunçar, eu vou isso. Entendeu? Eu me lembro de um amigo que nós coloquei ele numa reunião para que nós pudéssemos adquirir a possibilidade de dinheiro público para fazer evangelismo. Olha só que Sim, coisa. Dinheiro público, lícito, na Secretaria de Cultura, para fazer evangelismo. Então, o pastor, que era da Secretaria de Cultura, ele estava ensinando a gente o processo de como se faz o documento, projeto, direitinho. E esse amigo que gosta de fazer evangelismo lá na reunião, daqui a pouco ele solta essa pérola. Mas isso aí é muito perigoso, das pessoas burlarem o sistema. Eu falei, Jesus, quer dizer, eu não entendi. É pegar o dinheiro e comprovar em que gastou, só isso. é só É isso. pegar o dinheiro e comprovar, simples assim. Mas o irmão já ficou preocupado e tal, mas fazer o quê? Né? Me envergonhou, né? Me envergonhou porque a pessoa que eu levei, de repente, ela pensou, poxa, que é esse varão aí? Sabe? E foi algo assim que me surpreendeu. Que se eu ando na licitude, eu posso Exato. ser colocado em prova em relação a isso, que eu vou comprovar onde eu empreguei o dinheiro é Exato. público, não é? Então, é interessante o que o professor falou. O irmão Márcio quer falar, por favor, Márcio. Eu lembrei agora de um pedacinho desse livro que eu estou lendo, O Silêncio de Adão, que para o reino, um homem viril é um homem completamente perdoso. Mas para a nossa sociedade, um homem viril não tem nada a ver com essa Repete, piedade, com essa misericórdia. repete, por favor, Márcio. O
O livro que eu estou lendo, eu lembrei de um pedacinho, ele fala que para o reino, para Deus, um homem viril é ser um homem como a sociedade hoje é contrário, é uma inversão de valores, né? Bom, a verdade de hoje, no conceito da nossa sociedade, é totalmente diferente daquilo que Deus pensa, daquilo que ele criou. Quando eu vi essa palavra virilidade, ele transformou isso dizendo, afirmando que é completamente um homem piedoso. Eu entrei em choque, porque a gente não aprendeu isso, né? Mas com o Evangelho, a gente tem a clareza que isso está de acordo com a palavra de Deus. De qual valor, ou então de qual reino que você pertence? De qual o Messias que você está seguindo? Será que esse Messias que te constituiu como sacerdote do reino dele, com o Evangelho no seu coração, você não transformaria a sua família ou uma sociedade? Agora, multiplique esse Evangelho do reino no seu bairro, na sua cidade, na sua casa. E impactar muito. Então, a cidade irá ser transformada pelo verdadeiro Evangelho do reino. E esse que, talvez a primeira pergunta, talvez a gente não conheça. Ou estamos passando a ser descortinados pela misericórdia e graça do Senhor às quintas, porque é realmente o Evangelho de Cristo. É tremendo isso. Outra questão, professor, que eu queria colocar para nós irmos já encaminhando para o final, é que Jesus não fundou uma casa de espirituais, né? Jesus não fundou uma casa de espirituais. Encontro do pandeiro de fogo, encontro de profeta, encontro dos espirituais. Jesus não fundou nenhuma casa de espirituais. Pelo contrário, ele se relacionava era com os necessitados, com débeis, com os que sofriam, né, a pressão do governo, do sistema, da religião. Jesus acudia essas pessoas. O fardo dele era leve, o jugo dele era suave, né? Então ele chamava para si essas pessoas que precisavam ter nele um norte, né? Diferente de hoje. Hoje se reúne os espirituais. Na igreja hoje tem segredos, professor. Existem segredos, professor Hilton. Culto da doutrina, e não pode ir o leigo, não pode ir hein, Márcio? Não pode ir aquele que não é crente. Não é bom ele entrar, que vai escandalizar. Agora você vê. Eu nunca entendi isso, professor. O que o professor acha disso? Isso sempre me deixou encasquetado. Isso parecia uma horda, parecia uma confraria, sabe? Eu creio que a Bíblia toda a Bíblia, ela tem que ser explícita, tem que ser transparente para qualquer pessoa, até para aqueles que nos ofendem. O que o professor acha disso? Jesus, ele disse, né, que aquilo que fosse pregado ali no quarto, no culto, tinha que ser anunciado nos telhados, né? Jesus, nesse assunto, Zé, eu acho que o que diferencia muito Jesus de nós é que Jesus, ele de fato, ele acreditava no Espírito Santo. E eu creio que a gente tem a dificuldade de acreditar. Porque a hora que Jesus faz, ele cura lá as pessoas, ele liberta aquele endemoniado, e aquele homem quer segui-lo, ele fala assim, não, você vai lá para sua casa e você anuncia quão grandes coisas o Senhor Deus fez na sua vida. Ele não levou aquele moço para andar com ele, para ficar aprendendo mais, porque Jesus acreditava no Espírito. Ele sabia que aquele homem agora ia viver na dependência do Espírito, que o Espírito era vivo. Eu creio que a nossa grande dificuldade hoje é entender quem é essa pessoa do Espírito que revela Cristo a nós. A gente tem pouca intimidade com o Espírito, por isso que a gente fica tateando, a gente fica buscando novidades, religiões, encontros, novos mestres, porque a gente tem dificuldade no relacionamento com o Espírito Santo. Ele que ensinaria todas as coisas,
ele que lembraria as palavras de Jesus, ele que nos guiaria, né? Paulo fala que aqueles que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito. E você vê poucas pessoas guiadas pelo Espírito. Elas são pessoas que precisam de alguém, de ter uma profecia para ela. É difícil ter essa comunhão com o Espírito. Então, por isso que as pessoas ficam perdidas, Isaías, porque elas ficam buscando algum local que ela possa se apoiar. Mas a vida cristã é a vida da lei do Espírito e vida. É onde você é guiado pelo Senhor, o Senhor te orienta, o Senhor está em você. Essa é a grande liberdade. A gente não é mais guiado pelos traumas, pelo passado, né? Guiado por uma doutrinação religiosa, mas pelo Espírito, porque ele é vivo. O Espírito ele é mais real do que a mim, do que a você. Ele é mais real do que essa luz aqui que está nos iluminando. O Espírito ele é vivo. E a gente tem desprezado o Espírito. Por isso que Paulo fala, não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito. É porque se a gente não der ouvidos ao Espírito, como Jesus diz no Apocalipse, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente vai ficar andando no escuro, sem certeza alguma. Professor, isso aí que o professor falou, Márcio, e amados irmãos e irmãs, isso é assustador. Eu preciso ter essa sensibilidade desse Espírito que habita em mim. Eu tenho certeza que ele habita em mim. Amém, Jesus. Mas eu tenho que permitir que ele se manifeste mais na minha vida. Eu tenho que sentir mais a presença dele. Ter mais intimidade. Mais intimidade. Peraí, que está até falhando. Tem que se integrar mais e o senhor vai conseguir. Em nome de Jesus. Vai conseguir. Atente do seu interesse, da sua pureza interna, do seu querer, da sua vontade. Isso. Vai acontecer isso. Em nome de Jesus. O senhor o pastor Wilton e nós vamos ouvir e realmente dar parabéns, que essa é uma coisa mais linda, é essa integração nossa com o Espírito Santo. A gente sente ele todo instante ele se apresenta, ele está dentro da gente, ele é a nossa luz, tudo. E fica as pessoas querendo achar profeta aqui fora, profeta nos homens que estão cheios de pecados, porque a natureza do homem é qual? É pecar. E pecar é muito fácil, gente. Se peca em pensamento, se peca em sentimento. Então é muito fácil. Para de procurar fora, procura dentro. É como Jesus sempre fala, o negócio está dentro e não fora. E o tempo todo ele está ajudando a gente, como disse o pastor Wilton. Ele, olha que coisa linda, ele quando se encontrou com os discípulos dele no cenáculo, ele já soprou ali, deu um sopro enorme para que todos já conseguissem já ser movido pelo Espírito Santo. Ele passou naquele momento já, o Espírito Santo não esperou. Exatamente. Não é verdade, pastor? Estou falando por aqui, estou por aqui. Alguma bobagem? É isso que o Senhor, pastor, é que todos nós temos dentro da gente e temos que buscar. Eu agora busco isso de noite. Olha, eu ganhei, como é que se diz, uma lição tão grande. A vida ao mesmo tempo deu uma puxada de tapete, e ao mesmo tempo, nessa puxada de tapete, Jesus me salvou, mas salvou de uma forma maravilhosa. Eu só tenho que agradecer, e vou morrer agradecendo. Porque foi uma coisa linda. Ao invés de eu estar chorando, estou dizendo obrigada, Senhor. Obrigada. E quanto mais eu penso na situação, mais eu vejo que não foi nada de repente. Levou-se anos. Eu é que não sabia de nada. Eu só vim entender agora que se passaram-se anos. É uma coisa maravilhosa, é muito lindo.
Isso que o senhor falou agora, é isso que o pastor Wilton comentou agora, é a verdade. Fique cada vez mais íntimo com o Espírito Santo, que a luz está dentro, não está fora. Está dentro, Aleluia. não está fora. Não está fora, não, busca dentro. E nem procura profeta lá fora, não, que não vai encontrar profeta nenhum, não. Não é verdade, pastor? Estou falando abobrinha ou estou falando alguma coisa justa e certa? Pura verdade. O reino de Deus. Verdade. Pura verdade. Fala, Márcio. Eu lembrei da... Acho que eu vi no grupo aqui, o próprio irmão Milton fez. Esse foi um pedaço de uma oração ou de uma leitura. Ele falou assim, o Espírito Santo expulsa tudo que tem em nós que não é de Cristo. Exato. Isso me embarcou. Às vezes eu me lembro dessa oração, eu acho que foi oração. Às vezes me pego fazendo ela pela manhã. Senhor, nesse dia tu tira tudo que não é de Cristo de mim. Ô, glória. É assim, meu Deus. Me marcou. Quando esse pedacinho eu ouvi, eu fiquei assim, meu Deus. Pensa. É verdade. É verdade. Irmão Noel, irmão Isaac, irmã Cissa, irmã Sheila, querem participar? A paz do Senhor aí para todos. Cheguei atrasado. Quando eu lembrei da reunião, dei um pulo, rapaz. Peguei o celular. Deus me perdoa, mas assim, estava na correria aqui em São Pedro da Aldeia. Bom, eu estou só absorvendo aí o estudo aí, porque eu estou muito pequenininho no meio daí de vocês aí. Então, para eu abrir a boca, falar besteira, eu prefiro ficar quieto e absorvendo aí, que eu estou aprendendo muito mais do que eu ocupar vocês com as minhas falas. Falou? Estamos juntos aqui. Você é queridão, Noel. Você é queridão. Fala aí, Mancissa. Eu estou só ouvindo, estou só degustando, igual irmão, estou só ouvindo e me alimentando. Amém. Tá dentro. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quer falar, Márcio? Pergunta agora? Oi? É a segunda pergunta agora? Como é que funciona? Não. Perdão. O Wilton já fez um compilado com a resposta dele e foi toda. Entendeu? Porque elas vão se locupletando umas às outras, as perguntas. Pastor Porque Isaías, você queria alguma... Oi, pode falar, Noel. eu peguei um trecho aí, mas não é pergunta não, só para que pode ser para a próxima reunião. Esse trecho aí que me deu a lembrar do livre-arbítrio. Teve um trecho que vocês falaram que tudo pode ou não pode, agora mesmo vai ter. Teve uma conversa mais ou menos desse tipo. Foi. Eu acho assim, a Bíblia tem lá sobre o nosso livre-arbítrio. Então, eu creio que Jesus, Deus deixou essa escrita, né, sobre o livre-arbítrio, mas nós temos o sentimento do Espírito Santo. Então, mais que eu tenha a liberdade para fazer tudo, mas não convém, eu vou me sentir mal. Então, eu creio que é pessoal de cada um. Ele vai se sentir através, ele tendo intimidade com Deus, ele vai ver que as coisas boas que ele vai fazer, ele não vai fazer coisas que não agradam a Deus. Mas Deus deu livre-arbítrio. Eu acho que tem um propósito para isso. Glória a Deus. Por favor, professor, livre-arbítrio, livre-agência. Por favor, professor. Sim. Só o irmão mais velho. Esse assunto, né, irmão Noel, ele tem mais a questão filosófica, né, de definição, o que é um livre-arbítrio, né? Quando a gente fala de livre-arbítrio, nós estamos dizendo que a nossa capacidade de escolha, de decisão, ela é livre. E a Bíblia fala que todas as nossas decisões em nós mesmos, né, elas são afetadas pelo pecado. Então, o nome que se dá para essa liberdade que nós temos é a tal da livre agência, onde a gente pode escolher, definir as coisas, né? Mas, claro, sempre através de uma influência. Todos nós somos influenciados, seja pela nossa criação, seja pela nossa experiência, seja por Deus, seja pela nossa carne, seja pelo espírito maligno. As nossas decisões, elas não são totalmente livres. Elas sempre vêm carregadas de alguma experiência, de algo já pré-existente em nós. Essa questão da liberdade é bem interessante. Ontem
teve um irmão que ele perguntou para mim se ele poderia jogar na Mega Sena. Então, ele esperava que eu fosse dar uma resposta ou positiva ou negativa. Aí eu falei assim, olha, pergunta para o Espírito Santo que habita em você. Comece a exercitar essa intimidade com o Espírito. Então, não vai ser eu que vou falar pode ou não pode. E aí você seria guiado em função da minha resposta. Mas pergunte para o Espírito. Ele habita em você. Comece a questionar, comece a ter essa interação, que a partir dessas pequenas coisas, você vai chegar em coisas maiores, né? Então, como a irmã Jacira falou, o Isaías, o Márcio, os irmãos aqui estão comentando. Nós precisamos voltar a ter essa intimidade maior com o Espírito Santo. Né? Não lembrar do Espírito somente na hora da reunião da igreja, ou quando sentir algum arrepio, mas nas pequenas decisões, no dia a dia, no compartilhamento da nossa vida, porque o Espírito Santo, ele habita em nós constantemente, diariamente, a todo momento ele está em nós. Louvado seja o nome do Senhor, Noel. A partir do momento que você é um servo do Senhor, o teu eu vai embora. Acabou o teu eu. Agora tu é de Cristo. Então você não tem esse livre arbítrio. O teu arbítrio é arbitrado pelo Espírito Santo que habita em você. Então o Espírito Santo ele dá o sinal vermelho, o sinal amarelo ou verde. Amém, amém. É que nós aprendemos desde criança na igreja que nós temos livre-arbítrio, que nós fazemos o que nós queremos fazer, quisermos, e etc. Eu creio que eu não consigo fazer o que eu quero fazer. Eu não consigo porque o Espírito Santo dá logo usando um termo vulgar, um catuque, né? O Espírito Santo dá logo aquele, opa, negão, ô, meu amigo, você é meu. Tem certeza que tu vai fazer isso? Tu vai me envergonhar? Entendeu? Tu vai me envergonhar? Não, não, não. Não é por aí que tu tem que entrar, não, nessa rua aí, não. Entra por essa rua aqui porque você é meu. Então, e eu faço isso porque o crente fiel faz isso não para ser salvo, né? O crente fiel faz isso não para ser salvo. Ele faz porque ele é salvo. Não é isso? Tá tão gostoso que tá 10h40 já. Pastor Isaías, pastor Isaías, fala. Eu lembrei de um trecho da reunião que o pastor aí, o Wilton, falou, acho que deve ser uma quinta-feira retrasada aí, você falou uma palavra aí, e aí ele falou sobre nós devemos viver com amor, não viver pensando na salvação, e que vai ser salvo. Tu lembra disso, pastor Wilton? Aí, como o Sim, pastor Isaías falou um negócio agora aí, eu lembrei. Realmente é isso aí mesmo. Aí tem que viver, mas isso. viver no. Eu aprendi aqui na reunião, aí tem que viver, ter amor. Não eu vou viver, eu tenho que ser salvo, eu tenho que, né? Eu tenho que ter o Isso, amor de Cristo. Então, uma coisa exato. que eu não esqueci, que eu aprendi nessa reunião aqui, e isso tem me trazido assim muitas coisas boas. Por favor, Maravilha. professor, massifique isso aí mais, professor, por favor. É verdade. A nossa salvação ela já foi definida, realizada em Jesus Cristo, né? Nós já fomos até Ele porque Ele nos atraiu, nós já estamos na mão dele e ninguém tem o poder de arrebatar de sua mão. Então Eita. agora Ele está coordenando toda a nossa vida. E aí quando a gente pisa fora da linha, como Isaías falou, Ele castiga e repreende porque Ele nos ama. Então agora a nossa visão é viver em amor, é aumentar o nosso conhecimento de Cristo, é a gente avançar em Cristo e não ficar pensando, eu vou fazer isso aqui para eu ser salvo, porque senão eu perco a salvação, não. É avançar em Cristo, porque a nossa salvação já está nele. Do Senhor vem a salvação. E a partir de agora, a gente tem essa consciência da salvação em Cristo, é a gente avançar até o rumo que é a perfeição em Cristo, né? Cristo ser formado totalmente em nós, ocupar todo o nosso ser, até que ele seja tudo em todos. Esse é o alvo do Evangelho. Amém. Então, eu não poderia deixar de terminar essa reunião junto com os irmãos, passando para os irmãos a conta do Pix e do banco do nosso professor Wilton.
Pega a sua caneta aí, você que gosta de abençoar o reino de Deus. Nós não temos o costume de fazer isso aqui, mas o Espírito hoje me impulsionou a isso. Pega a sua caneta aí, anota, por favor, a conta do professor Wilton. É Banco do Brasil, agência 28622. Agência 28622. A conta corrente é 29824, dígito 7. A conta corrente 29824, dígito 7. E o Pix, que é a maneira mais simples de você transferir para o nosso professor uma quantia que o Senhor Jesus colocar no seu coração, o Pix. É o CPF dele, hein, o Pix. É 28 57 53 39 8 50. Repetindo, 28 57 53 39 8 50. É o CPF do Wilton Schine, tá bom? E nós decidimos, como igreja, suspendermos as nossas reuniões até a segunda semana de janeiro. Então, nós iremos retornar na segunda semana de janeiro, tá bom? E eu gostaria de pedir à nossa querida, amada irmã Cissa. Pode falar, Márcio. Reverendo Márcio. E se você sentir saudade dessas aulas, não esqueça de dar o seu nome, o seu número para entrar no nosso grupo. Isso. Porque diariamente nosso amado professor tem uns 15 ou 30 PDF para enviar, para você não ter saudade. Exato. E naquele grande dia, você leu os meus PDF. Amém. Amém. Ô, Noel, eu vou dar um pulo aí, Noel. Eu e minha esposa, hein? Vou passar uns 3 dias aí, hein? Amém. Tá mudo, tá mudo. Depois eu te ligo. Eu estou em São Pedro da Aldeia, beleza. Valeu. Vamos orar para terminar? Eu queria pedir à irmã Cissa, para a irmã Cissa orar. A saudade dela. Ela comprou agora, ela estava com o telefone com problema, Wilton. Ela comprou um iPhone 57. Exato. Só a NASA Ainda tem não aí. deu para comprar, ainda não deu, mas vai profetizando aí na minha vida. Ora, irmã Cissa, por esse período desse ano, agradece o ano, agradece ao Senhor esse ano que nós tivemos, com vários estudos maravilhosos. Por favor, irmã Cissa, ora para o nosso professor. Olha assim, Senhor Jesus, estamos aqui na tua presença, Senhor, queremos te agradecer por todo esse ano que é tudo, Senhor, pela paciência, pela sabedoria, pela instrumentalidade do nosso professor, por cada pessoa desse grupo. Sabemos que as dificuldades são muitas, mas estamos aí. Que possa o Senhor cada dia mais abençoar o professor, abençoar cada grupo, que esse grupo ele vá crescendo em graça, Senhor. Que o Senhor venha acrescentar mais e mais pessoas para aprender da tua palavra, do evangelho genuíno, porque a gente vê tanta coisa por aí, tanta coisa, tanta aberração, e é um privilégio participar desses. Aleluia, Jesus. Nós saímos contados. Obrigada por cada vida, continua usando o professor, abençoando a vida dele, prosperando na vida de cada um. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, irmã Cissa. Gente, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me deu hoje de estar aqui no estudo, Senhor. Obrigado. Cada um na tua vida. Nós que pedimos e agradecemos por tudo. Aleluia. Glória, glória, glória.
Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Beijo! Beijo! Vamos comer panetone, hein? Eu quero ver você. Eu quero ver você quando você voltar, hein? Irmãos Eu aí, fotografei você aqui. Eu quero ver o professor. Eu quero ver o professor fininho, hein? Amém. Oi, Isaías. Oi. Tua agenda de sábado, você comeu panetone lá em Caxias. Oh, maravilha. Puxa vida, ô glória. Aí eu vou levar o Noel também para conhecer. Vou levar Pastor o Isaías Noel não para tem tempo. conhecer. Pastor Isaías não tem tempo para isso, não. Ele está fazendo um evento direto aí, ó. Pô, Eu vou Tá levar. sem agenda. Eu vou levar. Ô, Wilton, Sim. você vai. Você vai. Eu e Márcio vamos encontrar com o amado irmão lá na cidade. É difícil você ir à cidade, né, Wilton? Que dia, Isaías? Acho que é terça, né, Márcio? Só me avisar Acho que que é eu vou. Sim. Tá bom, vou ver direitinho, Wilton. Ligo para você. Tá Gente, bom. beijo. Fica com Beijo, amo Deus. vocês. Beijo. valeu, tchau. Feliz Natal, todos. feliz ano novo.